Existem 52 textos sobre Jesus que não estão na Bíblia que tu provavelmente nunca ouviu falar. Eles foram enterrados no deserto do Egito em 367 depois de Cristo por monges que receberam ordem de destruir eles, só que eles desobedeceram. Quando esses textos foram encontrados em 1945, a Igreja Católica tentou impedir a tradução a qualquer custo por 30 anos. E por quê? É porque o que foi encontrado ali era o cristianismo original, e ele dizia algo que, se fosse entendido pelas pessoas, iria destruir as bases da Igreja Católica. Jesus não veio te salvar de pecado nenhum. Ele veio te mostrar que tu nunca precisou de salvação. A única coisa que tu precisa fazer é acordar. Nos próximos minutos, tu vai entender o porquê essa versão foi apagada da história e o que muda quando tu lê a verdadeira mensagem do Mestre. Bom, vamos lá. Em dezembro de 1945, no deserto do Alto Egito, perto de Nag Hammadi, dois irmãos estavam cavando atrás de fertilizante, até que um deles bate a picareta em algo duro, uma jarra de barro vermelho. Tinha uns 60 centímetros de altura e estava lacrado. Ele hesita um pouco na hora, porque na cultura local, jarras enterradas podem conter jeans, que são espíritos malignos aprisionados por feiticeiros antigos. Abrir uma jarra dessas no deserto sozinho é pedir para ser possuído, mas ele também pensa que pode ter ouro dentro. Então, ele quebra a jarra com a picareta. Não tem ouro nenhum. O que tinha, na verdade, eram 13 livros encadernados em couro de cabra, papiros amarelados, frágeis, cobertos de escrita em uma língua que ele não reconhece. Como o Mohammed nem o irmão dele sabem ler, eles pegam os livros e levam para casa. A mãe deles até usa algumas páginas para acender o fogo no dia seguinte, afinal, que não deve ser nada demais, né? Até que um professor local vê os manuscritos. Ele reconhece que são textos antigos, muito antigos. A notícia se espalha, atravessa o Egito e chega ao Cairo. Em 1946, alguns dos textos são comprados no mercado negro por historiadores franceses e belgas. Um fragmento chega às mãos de Jean Dorés, egiptólogo. Ele examina a escrita e vê que é cópita, o último estágio do egípcio antigo, que era usado entre os séculos 3 e 7 depois de Cristo. Mas quando ele começou a traduzir, ele ficou em choque. Ele estava lendo um evangelho, mas não era Mateus, Marcos, Lucas ou João. E as primeiras linhas dizem: estas são as palavras secretas que Jesus, o vivente, falou, e Dídimo Judas Tomé escreveu. Ele fica paralisado. É o evangelho de Tomé. São palavras secretas. Não são parábolas públicas. Não são sermões para multidões. Eram os ensinamentos privados de Yeshua para os seus discípulos. Isso não é o cristianismo que tu conhece, com o texto adulterado, com frases enxertadas, significado alterado para ser usado como forma de controle. Versículo 113. Os discípulos perguntam a Jesus: quando virá o reino? E Jesus responde: ele não virá esperando por ele. Não dirão: vede aqui ou vede ali. Mas o reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. Eles não o veem porque estão procurando no lugar errado, no futuro, no céu, na autoridade externa, em algum lugar fora de si mesmo. Mas Jesus diz: ele já está aqui, você só não consegue ver. A datação por carbono 14 dos papiros de Nag Hammadi coloca as cópias entre 350 e 400 depois de Cristo. Mas são cópias traduzidas do grego original para o cópita. Quando os estudiosos analisam o estilo linguístico, a estrutura das frases, eles concluem que o original grego foi escrito entre 120 e 180 depois de Cristo, ao mesmo tempo que Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, enquanto os evangelhos canônicos estavam sendo escritos, outro cristianismo estava sendo registrado simultaneamente. Ou será que, na verdade, tudo isso fazia parte dos ensinamentos do Mestre? Mas uma parte foi excluída de propósito, porque não serviam às intenções de controle da igreja. Tu nunca se perguntou por que apenas 4 seguidores de Jesus deixaram escrito sobre ele? Não te parece estranho que aquele que é considerado o salvador do mundo não tenha registro nenhum de boa parte da sua vida? Essa história para mim nunca me desceu. Eu sempre tive uma sensação de que existem mais coisas sobre Jesus do que é contado para nós. Aquele Jesus europeu, branquinho, de olhos verdes, sempre me causou uma certa estranheza. Aquele não era o Mestre. Esse nem é o nome dele de verdade. Então tu se pergunta: ok, então se esses evangelhos perdidos encontrados em Nag Hammadi são reais, por que eles não fazem parte da Bíblia? Por que tu nunca ouviu falar sobre nada disso na igreja? E a resposta é porque em 367 depois de Cristo, um cara chamado Atanásio de Alexandria, bispo, patriarca ortodoxo, um dos caras que criaram a doutrina da Trindade, escreveu uma carta. Nessa carta ele lista os 27 livros que devem ser considerados o Novo Testamento oficial. E depois ele diz explicitamente: ninguém deve adicionar nada, nem tirar nada deles. E então ele ordena todos os outros textos, evangelhos, epístolas, apocalipses, que circulavam nas igrejas, devem ser destruídos. Ele chama esses textos de apócrifos. E do dia para a noite, tudo que não era o que ele decidiu se tornou falso, herético. E a ordem foi cumprida. Bibliotecas foram queimadas, textos foram rasgados, qualquer cristão encontrado com o evangelho considerado proibido podia ser excomungado, preso ou morto. Ou seja, alguns homens decidiram que, a partir de agora, só o que eles escolheram como oficial é o que conta. E todo o resto deve ser completamente destruído, queimado e perseguido. Bom,
De qualquer forma, perto de Nag Hammadi, no monastério de Sampakong, um grupo de monges recebeu essa ordem, mas não obedeceu. Eles pegaram os textos mais importantes da biblioteca do monastério, 13 códices e 52 textos completos, colocaram em uma jarra de barro vermelho, lacraram com cera e enterraram no deserto. Eles sabiam que o que estava sendo destruído era verdadeiro, e ali esse conhecimento ficou enterrado por 1578 anos, até que nosso amigo Mohammed quebrou a jarra com uma picareta. Quando os textos começaram a ser traduzidos nos anos 50, a Igreja Católica não comemorou, é óbvio. Na verdade, eles controlaram o acesso, limitaram traduções. A versão completa em inglês só saiu em 1977, 32 anos depois da descoberta. E por quê, mano? É porque esses textos mostraram algo incômodo demais para os dogmas católicos. Esse não era um cristianismo alternativo, era o cristianismo real, original. O Evangelho de Tomé não tem nascimento de virgem, não tem crucificação como sacrifício, não tem ressurreição física. É uma coleção de ditos onde Jesus ensina o despertar interno, não salvação externa. Como ele diz no versículo 5, conhece o que está diante da tua face, e o que está oculto de ti será revelado, pois não há nada escondido que não venha à luz. Outro texto que estava nessa jarra é o Apocalipse secreto de João. Jesus diz que o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus ciumento, violento, não é o Deus verdadeiro, é um demiurgo, um Deus menor que criou o mundo material como uma prisão, e os humanos são centelhas divinas aprisionadas. Jesus veio para libertar essas centelhas, não morrendo por elas, mas ensinando elas a lembrar quem elas realmente são. Então tu começa a entender por que esse tipo de texto precisou ser banido pelos pais da Igreja Católica. Qualquer pessoa que já parou para pensar 5 minutos sobre o Deus do Velho Testamento, em algum momento vai se perguntar que tipo de Deus bizarro é esse que ordena a aniquilação completa de povos inteiros, incluindo mulheres e crianças. Para quem tem olhos para ver, é bem claro que esse não é o mesmo pai de Jesus falava. Nos primeiros anos depois da morte de Jesus, isso não era teoria da conspiração ou algum tipo de seita maluca. Era uma das correntes principais do cristianismo, até que foi apagada pelos pais da Igreja Católica. Nos primeiros 200 anos após a morte de Jesus, não existia uma igreja considerada oficial. Existiam dezenas de grupos cristãos, cada um com seus textos, rituais e interpretações. Afinal, os apóstolos se espalharam pelo mundo. Em Roma, Alexandria, Antioquia, todo mundo se considerava seguidor verdadeiro do mestre. Mas tinham dois grupos que a gente pode considerar os principais. Dos proto-ortodoxos, que era o pessoal que acreditava que Jesus era o único filho de Deus, veio em carne, morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou fisicamente, que a salvação vem pela fé nele e obediência à igreja. E tinham os gnósticos, que acreditavam que Jesus era um professor iluminado, que veio revelar conhecimento oculto. A gnose, que a salvação não vem da fé cega, mas sim da experiência direta com o divino que tem dentro de ti, que não existe pecado original, que existe uma ignorância original da tua verdadeira natureza. Aí eu te pergunto, meu amigo, qual dessas duas visões parece funcionar melhor para controlar as massas e manter o status quo? Eu acho que essa pergunta é bem fácil de responder, né? Sabe o que é mais louco? Nos primeiros 150 anos, os gnósticos eram a maioria em muitas regiões. No ano 140, em Roma, um líder gnóstico chamado Valentino quase foi eleito bispo. Se isso tivesse acontecido, tu provavelmente teria crescido em uma igreja onde meditação, experiência mística e autoconhecimento seriam ensinamentos centrais, ao invés da culpa, do pecado e da submissão. Mas aqueles que controlam o mundo jamais permitiriam algo assim, né? Então, em 325 d.C., o imperador Constantino convoca o Conselho de Nicéia. Ele nunca foi cristão, foi batizado só no leito de morte, mas ele precisava de uma religião unificada para manter o império coeso, ou seja, motivações políticas. Os bispos que eram a favor dessa visão ortodoxa foram escolhidos para definir o que era o verdadeiro cristianismo. E qualquer evangelho que não se encaixasse nessa narrativa de pecado, redenção, obediência, caía fora. Se coloca no lugar desses caras. Se a salvação vai da experiência direta por divino dentro de ti, para que alguém precisaria de um padre, de uma instituição mediando teu contato com Deus? Aí que tá. Não precisa. Nunca precisou e nem nunca vai precisar. No Evangelho da Verdade diz, o esquecimento veio a existir porque o Pai não era conhecido. Quando o Pai for conhecido, o esquecimento deixará de existir. Esquecimento de que ele está falando? Da tua natureza divina. Jesus, na visão gnóstica, não é o único Filho de Deus. Isso nem faz sentido. Ele é o primeiro a lembrar. E ele veio te ensinar a fazer a mesma coisa. Jesus diz que o demiurgo, também conhecido como o Deus do Velho Testamento, era na verdade o Deus menor, ignorante. E que o verdadeiro Deus, o Pai, enviou Jesus como mensageiro para libertar centelhas divinas aprisionadas em corpos. E agora sejamos sinceros, mano. Olha ao teu redor e me diz se isso não faz todo sentido. Olha pra vida que as pessoas vivem. Todo mundo aprisionado em uma matrix que nem consegue ver, muito e menos entender. As pessoas são obrigadas a trabalhar para sobreviver em um mundo onde a comida nasce da terra, onde a natureza te dá tudo de graça. Olha bem pra esse mundo e se pergunta se isso aqui não é uma prisão. Bom, de qualquer forma, a gente chegou na era das revelações, onde toda essa ilusão vai se dissipar. E essa matrix vai ser desfeita de dentro pra fora. Então já se inscreve aí no canal,
foco, tem muita informação para ser compartilhada ainda. Agora, recapitulando, existe uma versão do cristianismo onde Jesus não é um sacrifício sangrento para apaziguar um Deus vingativo e irado. Ele é um professor do despertar da consciência. Existe um cristianismo onde tu não nasce quebrado e sujo de pecado, tu nasce divino, mas esquecido. Um cristianismo onde a salvação não vem da fé cega em doutrinas, vem do conhecimento direto, da experiência direta da tua própria natureza. E essa versão foi perseguida e destruída, porque ia diretamente contra o poder institucional. Não criava hierarquias, nem produzia culpa controlável. Nos anos 70, a estudiosa Elaine Pagels publica o livro Os Evangelhos Gnósticos. Ela mostra como os textos de Nag Hammadi revelam um cristianismo plural, místico, questionador, totalmente diferente da versão imperial que venceu. Ela também mostra algo que vai soar desconfortável para muita gente. Alguns textos gnósticos tratavam as mulheres como iguais. Na verdade, Maria Madalena aparece como discípula principal do mestre em vários deles. No Evangelho de Maria, o Pedro fica com ciúmes dela porque Jesus ensinou segredos que não ensinou para os homens. Tudo isso precisava ser apagado. Então a pergunta não é: os gnósticos estavam certos? A pergunta, na verdade, é: por que tanto esforço para apagar essa versão da história? Afinal, se esses textos são absurdos, ridículos, obviamente falsos, por que não deixar eles morrer naturalmente? Por que impedir as traduções? Por que da igreja ter esperado até 1992 para permitir o acesso completo aos manuscritos de Nag Hammadi? É simples, porque a verdade não morre sozinha, ela precisa ser sufocada, e verdades inconvenientes precisam ser assassinadas. Mas eu preciso te falar uma coisa: tu não precisa acreditar em nada disso literalmente se tu não quiser. Tu não precisa virar gnóstico. Não precisa rejeitar o cristianismo ortodoxo e tu cresceu acreditando se ele faz sentido pra ti. Mas precisa se perguntar: o que mais eu aceito como verdade absoluta, que simplesmente é a versão da história que venceu? Na política, na ciência, na história. Eu deixo esse questionamento pra ti. Questiona essas autoridades. Começa a buscar a verdade dentro de ti. Não aceita dogma só porque alguém com poder invadiu as terras dos teus ancestrais e enfiou isso goela abaixo de todo mundo. Isso não é só sobre religião. Bom, de qualquer forma, os textos gnósticos estão aí, os evangelhos apócrifos estão aí, traduzidos, digitalizados e disponíveis para quem quiser ler. A mensagem final que eu quero deixar para tu que chegou até aqui é a seguinte: se tu acredita em Jesus e acredita que ele disse que o reino de Deus está dentro de ti, mas continua esperando a salvação vir de fora, tu ainda não entendeu. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Acorde.